Então, agora que nós já sabemos a história, como é que surgiu, com esses dois pesquisadores, estudiosos, né? Vamos começar pela primeira geração. É a geração Baby Boomers. Boomers, de boom, plural de boom. Por quê? Após a Segunda Guerra Mundial, teve um boom de nascimento de bebês. Por vários motivos, né? Eu não preciso aqui falar. Mesmo a geração Y, Z, sabe o que aconteceu na guerra. Se não sabe, vai para o Google e pesquisa, por favor. Procura ver, assistir, participar de debates sobre a guerra, para que aquilo não aconteça de novo. Então, nasceram muitos bebês. E a sociedade precisou começar a se adaptar para esse aumento da população. Então, esses pesquisadores acharam interessante nomear essa geração de geração boom, porque foi o boom de nascimentos de bebês. E aqui tem uma coisinha muito interessante, também não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu vou mostrar. Aí tem uns quadros assim bonitos. Isso aqui são tudo pesquisas que eu fiz nos blogs. Ó. Esse aqui, Gestão de Equipe, é um blog até que fala sobre empresas. Eu tirei de lá. Olha que bonita, uma mãozinha velha, uma média e uma bebê. Que bonitinho. Agora você deve estar se perguntando, por que eu preciso saber desse negócio de gerações? Para que você possa se conhecer melhor. Os jovens, principalmente, que estão na geração Y, Z, que são as últimas, alfa, essas gerações, elas precisam conhecer as suas habilidades para que elas possam se desenvolver cada vez mais. Inclusive em relação ao trabalho. E esse site aqui é de trabalho. Eu sugiro que vocês passem lá, assistam, porque fala muita coisa, a importância dos empresários de hoje, dos sim, né? Conhecerem as características da nova geração. Porque o pensamento de vocês, jovens, que estão me assistindo agora, dessas gerações mais novas, e do nosso pensamento na década de 50, do século passado, obviamente, é totalmente diferente. Você vai entender. Eu vou chegar lá. Eu estou aqui procurando um quadro que eu achei lindíssimo, mas ele está muito pequenininho, então eu só vou poder ler para vocês. Mas como eu sempre faço a sugestão do caderno e da caneta, eu espero que você tenha um caderno e uma caneta para anotar. Então anota aí. Vídeo sobre gerações. A primeira geração que eles identificaram foi a geração perdida, que foi de 1883 até 1900. Por que perdida? Porque foi no final do século XIX, final da Primeira Guerra Mundial, na época da Belle Époque. E ela começou a ir embora. Então tudo estava indo embora, tudo se perdendo. Essa foi a explicação que eles deram. Depois de 1929 até 1941, foi a geração grandiosa. Foi a que superou a Grande Depressão de 1920, a Segunda Guerra Mundial. Depois veio a geração silenciosa, que foi de 28 a 45. Na verdade, essas duas aqui, elas se intercalaram um pouquinho, né? Mas o que ele fala aqui é que ela foi mais acentuada pela Guerra da Coreia, de 1950 a 53, e a maioria silenciosa porque foi o final da década de 60 e início da década de 70. Então, por que silenciosa? Porque ela estava saindo as coisas e entrando outras, e ela não tinha o que fazer. Depois veio a geração de intervenção, os baby booms, né? Que são esses que vieram após a Segunda Guerra Mundial, de 46 até 64, de 65 até 90, a época da Guerra Fria. Eu não sei se eu não consegui imprimir, mas gostaria até que vocês fizessem uma pesquisa, porque aqui não tem um nome, tá vendo? Quando eu imprimir, essa data aqui não tem um nome da geração. Mas depois eu vou achar, porque eu acho que quando a gente estudar todas as gerações, a gente vai pegar essa geração de 65 a 80. Pode ser você pode estar nela. É a geração da Guerra Fria, do acidente nuclear de Chernobyl, a queda do Muro de Berlim e o fim da União Soviética. Essa é a geração que derrubou a União Soviética. Aí veio em 91 o nascimento do World Wide Web, convenção
4 das Nações Unidas sobre mudança climática em 92, o movimento global em 99 e o ataque de 11 de setembro de 2001. Essa geração de 81 a 96, entrando um pouco mais, é a milênio, é a geração Y. Depois vieram os centênios, de 1997 a 2012. Em 2007 e 2008, a crise financeira global, aceleração das mudanças climáticas, nascimento do TikTok, movimento #MeToo e a desagradável pandemia do Covid-19. De 2012 para cá, eles estão chamando de geração alfa, ou screeners. Você já deve perceber que eu não sou bom em inglês, né? Não gosto de inglês, nunca gostei. Não preciso dele. Quando eu precisei, eu consegui entender. A minha bibliografia era basicamente em espanhol e francês, então não precisei muito de inglês. Aceleração das mudanças climáticas, pandemia do Covid, inteligência artificial generativa ou IA generativa. 2012 até agora. Geração alfa. Ou screeners. Escreve screen, aí acrescenta AGERS. Então, vamos começar pela primeira, que é a primeira dos bebês após a Segunda Guerra Mundial. Então ele diz aqui: essa geração é um verdadeiro hino aos bebês rebeldes. É o título da primeira e talvez mais conhecida música da banda britânica The Who, HWO, The Who, em 1965. O Nirvana, por outro lado, permanecerá na história por um hino para jovens apáticos, tradução. E os da geração X, foi lançado em 91. É muito triste, né? Essa geração, pós-guerra, é uma geração que ela mudou o mundo, ela fez várias coisas maravilhosas, nós devemos muito a eles, mas eles são, né? Porque ainda muitos são vivos, totalmente diferentes de nós, né? O pensamento deles, eu vou mostrar aqui para vocês, ele fala aqui da importância de estudar as gerações. Por que a análise geracional é importante? Ela é um campo dominante da sociologia e do mundo acadêmico atualmente. E é importante para que as empresas entendam as gerações, aquilo que eu falei há pouco. É importante para o RH entender as gerações. Porque hoje em dia os idosos também estão trabalhando, né? Então o RH tem que ficar esperto. Então vamos lá. A nossa primeira é a boom, né? Nasceram entre 46 e 64. O seu rótulo geracional deriva do baby boom que ocorreu após a Segunda Guerra Mundial, onde a taxa de fertilidade era de 3,5 bebês por mulher. Este aumento da população também resultou num boom da economia, habitação, construção, infraestruturas para atender esta população, que quase duplicou nos primeiros anos. Tudo aquilo que eu já falei. Eles recuaram as decisões políticas, participaram de protestos, viram a ascensão do feminismo e desejaram igualdade. Eles foram os guerreiros da justiça social do seu tempo. O movimento empresarial social nasceu não pelos minions de hoje, mas pelos baby booms. Provocaram grandes mudanças culturais, sociais e econômicas e continuam a ter impactos na sociedade de hoje. Sendo uma geração com elevado patrimônio líquido, são frequentemente descritos como o banco da mamãe e do papai, ajudando a construir a economia e dando uma mão para a próxima geração. É a geração dos nossos idosos, que nós estamos com alguns filhos que não conseguem muito se estabilizar, eles recorrem à ajuda dos pais, agora já são até avós. Eles são únicos, batizados pela explosão de crescimento após a Segunda Guerra Mundial. Eles cresceram num contexto de otimismo econômico e avanço tecnológico. Eles testemunharam o surgimento da televisão,
foram pioneiros no uso dos primeiros computadores pessoais e participaram ativamente de movimentos históricos, como a luta pelos direitos civis. Além disso, essa geração foi protagonista na transformação do papel da mulher na sociedade e no início das discussões sobre sustentabilidade ambiental. A popularização de viagens de lazer, a ascensão da classe média e o consumo em massa são alguns dos legados econômicos deste grupo. E aqui está 12 características marcantes dessa geração. Primeiro, crescimento em um período de prosperidade. Como ele já disse, cresceram nesse otimismo econômico, né? Reconstrução pós-guerra. Segunda característica, explosão populacional. Explosão populacional. Baby boom. Representaram um aumento significativo da taxa de natalidade, marcando uma transformação demográfica nas sociedades ocidentais. Foram testemunhas, terceiro, de grandes transformações sociais. Participaram e vivenciaram de movimentos históricos, como os direitos civis, a contracultura, o feminismo e o ambientalismo. 4. Primeiros consumidores de tecnologias de massa. Cresceram com a população da televisão, popularização da televisão. A televisão ficou famosa. E mais tarde adotaram o computador pessoal, estabelecendo novas formas de comunicação e entretenimento. Engajamento político e social. Foi uma geração altamente politizada e ativa, com forte presença em protestos e movimentos que mudaram políticas públicas e valores sociais. O movimento dos Estados Unidos, foi nessa época, os negros, né, querendo os seus direitos, muito justo, aliás. Estilo de vida familiar tradicional. No início, adotaram modelos de famílias tradicionais, com papéis de gêneros definidos, mas também desafiaram essas normas nas décadas seguintes. Contribuição para o consumo em massa. Impulsionaram a economia com o crescimento da classe média e o aumento do consumo de bens e serviços. Eu agora estou fazendo uma retrospectiva, esse aqui a gente já falou, né? Só para resumir para vocês. Maior longevidade com desafios de saúde. Eles estão vivendo mais do que as gerações anteriores, mas também enfrentam maiores taxas de doenças crônicas, como diabetes, obesidade e problemas cardíacos. Busca por legado. 10. Eles refletem sobre o impacto de suas ações e buscam transmitir valores e conhecimentos às gerações futuras, além de contribuir para causas comunitárias. Porque às vezes eu fico observando crianças fazendo coisas absurdas, que há pouco tempo a gente teve no episódio do avião. Crianças que fazem verdadeiros escândalos no mercado, no restaurante. Eu sou da época da Havaiana voadora. Então não tinha brinquedo, não. E então, nós passamos isso para a nossa geração dos filhos, né? Quem teve filhos. Hoje, 70 anos, quem teve filho tem um filho de 40 e poucos, 50. Que já tem um filho de 20 ou 30. Esse filho de 20 ou 30 é que está deixando essa geração se perder. Essa geração está perdida. Eles gritam com os pais, eles berram, eles têm uma falta de respeito absurda. Por quê? A geração que recebeu esse benefício da geração boom passou para os filhos, mas os filhos não passaram para os filhos. Então, quando você não passa, a coisa se perde. Por que o judeu é um povo mais forte que existe em termos de tradições? Porque eles passam tudo de geração para geração. E é escrito, é verbal, é direitinho, eles passam tudo. Por isso que eles estão aí há 5.000 anos. E não adianta querer acabar com ninguém. Isso não é de Deus. Então a gente não tem que acabar. A gente tem que incentivar as pessoas a cada vez mais desenvolverem suas culturas, suas artes. Então o que aconteceu na guerra foi uma coisa horrível. O segredo é passar o que você ensinou, não a Havaiana voadora. Não precisa. Não precisa. Porque eles aprenderam que a Havaiana voadora é muito bom, educou. Mas o filho não precisa ter a Havaiana voadora. Tem o cantinho da meditação. Bota para meditar. Tem o celular, tira o celular. Não dá mesada. Tem muitas formas de você corrigir. Conversa. Explica. E depois, se for o caso, faz a correção. Tira o celular, tira isso, tira aquilo. Até ele entender que quem manda é você.
O problema dos pais é que com essa, fazendo um parênteses aqui, com o fato da pai e mãe irem trabalhar e as crianças ficam na creche, quando chega de noite, eles passam na creche e pegam a criança, primeiro, eles estão cansados. Segundo, sentimento de culpa porque não ficaram com os filhos. Isso é inconsciente. Todos têm sentimento de culpa porque não ficaram com os filhos. Então, qual é a solução? Psicoterapia. Porque o psicólogo vai mostrar para você, vai falar com o seu inconsciente, vai falar com você vai desenvolver as habilidades necessárias para você entender que você, explicando para o seu filho, que você vai trabalhar para poder dar conforto, dar tudo de melhor que ele merece, não precisa ter sentimento de culpa. Inclusive, uma vez eu falei para a mamãe, arranje um emprego. Porque você está pior para o seu filho estando em casa do que se você estivesse trabalhando. Então é melhor você trabalhar para se realizar enquanto pessoa, para não ficar uma pessoa frustrada e futuramente culpar seu filho. Ah, eu deixei de ser advogada porque tinha que criar vocês. Ah, eu deixei disso, daquilo porque tinha que criar vocês. Isso é horrível. Procura a sua profissão, explica para ele. Ah, mas ele não entende, não seja ignorante. A criança entende sim. Vai pesquisar. Vai pesquisar. No útero a criança está ouvindo a voz do pai. E é por isso que ela às vezes atende mais a voz do pai mais rapidamente do que a da mãe. Porque o pai fala aqui, no ouvidinho dela, a mãe fala aqui, olha a distância. Aí a mãe fica, quando o pai fala, ele ouve a voz do pai, fica tudo animado, não pensa, não liga pra mim. Não, é porque o pai falou aqui, na barriguinha. E a mãe falou aqui. Mãe é mãe, pai é pai. A importância é imensurável. Não tem nem o que questionar. Faz psicoterapia com psicólogo. Se não gostar do primeiro, procura o segundo, terceiro, quarto. Entra no conselho regional da sua cidade com o número da carteira do psicólogo, vê se ele está registrado no conselho, se está tudo certo e vai à luta. Faz o seu trabalho. Porque ser pai e mãe é um trabalho. Isso não vem com manual. Quando você compra objetos, tudo vem com manual. Manual da geladeira, manual disso, manual da... Filho não tem manual. Então você vai ter que seguir a sua emoção, o seu sentimento, a sua intuição. E se preparar para ser o melhor pai do mundo, a melhor mãe do mundo. Né? O impacto cultural, engajamento, televisão. E também muitos desafios, né? Um estudo liderado pela Universidade de Londres, o University College, revelou que problemas como diabetes tipo 2, obesidade, colesterol alto e doenças cardíacas afetam esse grupo de forma mais precoce. Cuidar mais dos nossos idosos, né? Que agora eles são os nossos idosos. Eu quero dizer uma coisa divertida para vocês. Enquanto avançam para as próximas décadas, os boomers lembram a importância de equilibrar progresso e sustentabilidade, garantindo que suas conquistas sirvam de inspiração para as gerações que se seguem. Obrigada por estar comigo até agora, espero que você tenha gostado. Esse é o primeiro, já tem vários outros aqui, mas você vai ter qual é qual. Esse é o primeiro, a primeira geração, né? É os baby booms. Depois vem sobre a geração X, XX está me atrapalhando, né? Já percebeu, né? Geração X, geração Y, Z, Alfa. Se você tem filhos, netos, convida a assistirem com você os vídeos das próximas gerações, assistirem o seu também, para que eles possam conhecer um pouco mais dessa geração que é a base de tudo de hoje. Nossos idosos que vão viver 100 anos, se Deus quiser, estão aí formosos. Ok? Muito obrigada. Espero você nos próximos. Vamos estudar, hein?